Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. Eu sou a professora Alexandra Manger e nessa aula abordarei acerca dos principais tipos de linguagem, cujo foco é a linguagem coloquial, ou seja, aquela que é falada no dia a dia. Olá, aluno unifaciar. Seja bem-vindo à aula sobre Colloquial Language. Quando falamos em coloquial, significa dizer como o idioma é utilizado informalmente. Isto é, como funciona no dia a dia de um falante nascido em um país que tem o inglês como língua oficial. Nesse sentido, você aprenderá como usar uma língua inglesa nas relações familiares e entre amigos. Nas aulas anteriores, percorremos um caminho cujo ensino de língua inglesa até aqui foi voltado ao inglês da norma culta ou padrão. Talvez você esteja se perguntando por que aprender como falar e escrever o inglês informal. No entanto, é importante conhecer a língua inglesa de forma ampla, inclusive aquilo que não é aceito pela gramática, pois é justamente isso que faz parte da rotina dos nativos do idioma e você deve estar familiarizado, caso pretenda prosseguir com os estudos em língua inglesa ou ainda esteja planejando trabalhar, estudar ou visitar um dos países que tem falantes de inglês. Desse modo, nesse tópico, abordarei sobre como os falantes se comunicam de forma rápida e espontânea em situações corriqueiras, em que você terá mais facilidade para compreender e até falar com o nativo, se quiser exercitar o que aprendeu. Bons estudos! Então vamos à nossa introdução. A primeira coisa que você deve saber é que o inglês formal é usado em situações de trabalho ou estudo, ou em que você não tem intimidade com a pessoa, ou acabou de conhecê-la, ou ainda quando você quer ser educado. Quando você usa a linguagem coloquial, a conversa é mais improvisada, devido à falta de tempo para criar algo mais elaborado, é mais relaxada por não estar preocupado em atender todas as regras da gramática inglesa. Desse modo, conversar de um jeito informal, popular ou coloquial significa também usar as gírias, expressões idiomáticas e os verbos frasais. Por isso, o foco da nossa aula será abordar sobre esses três assuntos que são fundamentais para você que deseja falar como nativo da língua inglesa. Eu coloquei aqui esses dois bonequinhos para que você veja a diferença entre o inglês formal e o inglês informal. Então, se você quer falar de um modo educado, ou você está diante de um público que fala da mesma forma, ou você quer escrever também, ou precisa escrever, ou tem que trabalhar com uma escrita formal, would you like some coffee? E a diferença de uma linguagem informal. Do you want coffee? Do you want coffee? Então, você vai na minha casa, ou vai alguém na minha casa, e eu vou perguntar se a pessoa quer um café. Então, se eu estou recebendo alguém que eu nunca conheci, que alguém que eu não conheço, acabei de conhecer ou não tenho intimidade com essa pessoa, conheço, mas é alguém de repente do trabalho que eu não tenho intimidade, eu posso perguntar, would you like some coffee? Mas se alguém mais próximo, alguém mais íntimo, alguém da família, algum amigo bem chegado, do you want coffee? Você quer um café? Que é assim que a gente faz na informalidade com a língua portuguesa. Você não pergunta, você gostaria de tomar algum café? Você gostaria de tomar um café? Não, você pergunta, quer café? E pronto. Então, da mesma forma, ocorre com a língua inglesa. E é isso que eu quero mostrar nessa aula, para que vocês percebam a diferença, que às vezes você aprende numa escola de inglês, às vezes não, sempre você aprende numa escola de inglês, o inglês formal, da norma culta, e quando você chega num país, muitas vezes você se depara com inglês que você não aprendeu na escola de inglês. Então, é bom que você tenha essa noção, pelo menos, e a partir desses estudos aqui que eu vou passar para vocês, que vocês busquem outras formas de falar informalmente ou coloquialmente que nós dizemos, certo? Então, vamos iniciar aqui com os greetings, ou seja, com os cumprimentos em língua inglesa de maneira informal. Então, vamos iniciar a nossa conversa pelos cumprimentos. A primeira coisa a considerar é o período do dia, ou seja, manhã, tarde ou noite. E em seguida, saber quem cumprimentar, ou seja, dependendo da pessoa, você vai usar
formal ou informal. Isto é, então, se a pessoa é próxima a você, família e amigos, ou se é colega de trabalho ou de estudos. Ou seja, resumindo, o nível de relacionamento que você tem determinará o tipo de cumprimento e conversa que você terá a seguir. Então, eu trouxe aqui os exemplos. Hi Peter, hey there, hey Mary, hey darling. Então, esse tipo de cumprimento você usa para pessoas que são próximas, amigas, família, tá? Então, essa é a forma que você pode utilizar no dia a dia. Quando você entra em qualquer estabelecimento, por exemplo, como é que você pode cumprimentar? Você pode falar good morning ou morning, good afternoon ou good evening. Manhã para manhã, morning, good afternoon para tarde, good evening para noite, tá? Em língua inglesa, costumamos cumprimentar com e aí? Acho que você já deve ter utilizado essa frasezinha, e aí? E como que nós falamos isso em língua inglesa? Aqui, ó. What's up? Ou essa variação de what's up? Sup? Então, simplificando, tudo isso aqui é na linguagem informal. What's up? E aí? What's up? E aí? Tudo isso significa e aí? Como se dissesse, e aí, beleza? Então, quando você quer falar isso informalmente, né? What's up? E aí, beleza? Quando você quer dar continuidade, vamos dizer assim, deixa eu só falar uma coisinha que eu coloquei o sinal do WhatsApp, do aplicativo, ele tem a ver com a frase WhatsApp. Só que aqui a gente escreve WhatsApp com app, certo? E aqui a gente escreve com up, que é a preposição. Mas por que tem a ver? Porque é justamente a junção do Whats mais o app, que é para dar referência de e aí? Quando você usa o WhatsApp, você liga você manda mensagem para conversar, pode ser com pessoas do trabalho, da escola, do colégio, da família, amigos, enfim. Mas esse nome pegou justamente por causa desse cumprimento informal aqui do WhatsApp. Do WhatsApp, tá? Então, eu falei aqui sobre quando você quer começar a conversa. Então, você pode começar a conversa com WhatsApp, com informal. Formalmente, você pode começar com good morning, morning. Informalmente, também você pode dizer good morning, ou simplesmente morning. Ou pode começar com WhatsApp. Mas, se você quer dar continuidade à conversa, você pode falar what's the news? What's news? What's new, desculpe. O que você conta de novo? What's happening? O que está pegando? What's going on? O que está pegando também? How is everything? Como vão as coisas? Então, tudo isso é uma linguagem informal. Então, what's new? What's happening? What's going on? How is everything? Então, o que conta de novo? O que está pegando? As duas. What's happening? What's going on? E what's everything? How is everything? Como vão as coisas? Então, tudo isso numa linguagem informal. Então, idioms. O que são o que vem a ser isso? Expressões idiomáticas. As expressões idiomáticas, ou idiomatic expressions, elas são expressões que refletem a cultura e os costumes de uma comunidade, de uma sociedade, e elas são muito, muito utilizadas no dia a dia. Além disso, elas não devem ser traduzidas literalmente. Veja alguns exemplos. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Vocês poderão ver a tradução de cada frase que eu coloquei de exemplo nos slides, no material do texto base, tá? Para vocês saberem, tá tudo lá. Então, vamos a alguns exemplos de idiomatic expressions. The test was a piece of cake. Então, o que significa isso? Que o teste foi fácil. O verbo to be a piece of cake, eu coloquei o verbo to be, por quê? Porque ele pode estar no passado ou no presente. Aqui no caso, ele está como was, porque é a terceira pessoa do singular. Was a piece of cake. Então, o teste foi fácil. Se fosse the testes, ou seja, seria no plural, the testes were a piece of cake. Se fosse no presente, the test is a piece of cake. O teste é fácil. Ou se fosse no plural, the testes are a piece of cake. Os testes estão fáceis. Então, é o verbo to be a piece of cake.
é uma expressão idiomática para dizer que alguma coisa é fácil. Então, vocês podem dizer que os americanos, os britânicos, eles têm uma linguagem coloquial e essa a piece of cake é uma daquelas que você pode utilizar para falar que alguma coisa foi fácil de fazer. A outra, break a leg with this, Mary. Então, é como se você dissesse, boa sorte com isso, Mary. Ou seja, break a leg é boa sorte. Ah, mas não é good luck? Não, aqui é a expressão idiomática para que você tenha uma boa sorte, tomara que você se dê bem com isso, é break a leg, tá? Então, boa sorte com isso, Mary. A outra expressão é to be running dogs and cats. Então, essa expressão idiomática não é para dizer que chova cachorros ou gatos, é para dizer que está chovendo canivete. Quando nós dizemos aqui em língua portuguesa que está chovendo muito, os americanos falam raining dogs and cats. We didn't go to church because it was raining dogs and cats. Então, eles querem dizer que hoje nós não fomos à igreja porque estava chovendo muito, estava chovendo canivete. Outro exemplo que eu coloquei aqui é never mind. Never mind, I will buy a new one. Então, o que eu quis dizer aqui? Que deixa pra lá, never mind, deixa pra lá, esquece. Vou comprar um novo. Never mind, I will buy a new one. Então, se você quiser dizer deixa pra lá, esquece, não é nada, então, never mind. Outro exemplo eu coloquei em relação a better late than never. I know I am late, but better than... I know I'm late, but better late than never. Ou seja, sei que estou atrasada, mas antes tarde do que nunca. Isso é a nossa frase na língua portuguesa. Better late than never. Aqui eu coloquei mais algumas sentenças para você verificar da expressão idiomática, que é em relação it's up to you. I think you should talk to them, but it's up to you. Ou seja, eu acho que você deveria falar com eles, mas você que sabe. It's up to you, é você que sabe. Outra expressão é take your time. You don't need to hurry. Take your time. Ou seja, não precisa correr, sem pressa. Então, take your time é como se eu dissesse para você. Leva o tempo que você precisar, sem pressa, tá? Outra expressão é so far, so good. Então, essas expressões que eu estou passando para vocês, provavelmente vocês já ouviram em algum filme, já ouviram em alguma letra de música, porque o uso dessas expressões de idioms ou idiomatic expressions são muito usadas em músicas, em letras de música, em filmes especialmente. Então, provavelmente você já ouviu uma dessas. Ou, quando você for assistir um filme, se você deixar a legenda, o áudio em inglês, você pode prestar atenção para ver se houve alguma dessas expressões. Então, regarding the project, so far so good. Então, o que eu estou falando em relação ao projeto, até agora, tudo bem. So far, so good. Outra expressão é no pain, no gain. He's been struggling in the gym, trying to lose weight, but no pain, no gain. Ou seja, ele tem tido dificuldades na academia, tentando perder peso, mas sem sacrifícios não há vitórias. No pain, no gain. Outra expressão que também é muito usada, it's none of your business. Quando você quer dizer que a pessoa não é da conta dela. Então, she will keep the dog and it's none of your business. Ela vai ficar com o cachorro e isso não é da sua conta. It's none of your business. Bem, agora nós vamos a outro assunto que também é bem importante e que faz parte da vida de um nativo no dia a dia, na sua linguagem informal. Phrasal verbs. Phrasal verbs aparecem só na linguagem formal? Não, tudo isso que eu vou falar aqui para vocês, elas aparecem na linguagem formal também. Só que eu estou ensinando para vocês como utilizar na linguagem informal. Então, vamos aos phrasal verbs. Eu vou só citar alguns, tá? Então, tem uma imagem que eu coloquei lá no material de vocês, do texto base, que tem alguns phrasal verbs, como take it off, look for, go over, run away, pick up, keep up with e get on, por exemplo. São alguns. Existem muitos phrasal verbs. Então, na imagem que vocês vão ter lá no texto base,
Provavelmente você já viu também em filme, série ou letra de música, porque esses phrasal verbs também aparecem muito. Então, eles são muito, muito comuns, pois fazem parte do dia a dia dos falantes da língua inglesa. Então, a seguir você aprenderá alguns phrasal verbs frequentemente usados, lembrando que a lista que eu coloquei lá no texto base, ela não se encerra em si mesma, porque, como eu disse, são muitos, então tentar decorar é algo difícil, é mais fácil você associar com com algum contexto, tá? Para você lembrar do que se refere àquele phrasal verb. Então, é importante que você se familiarize com os phrasal verbs, pois eles são usados o tempo todo em situações formais e informais, tá? Então, lá no material do texto base de vocês tem uma lista com alguns verbos, alguns phrasal verbs, tá? Lembrando que o phrasal verb, ele é um verbo mais uma preposição, ou verbo, preposição, advérbio. A formação mais incomum, assim, são de verbo, preposição e advérbio. Aqui tem 3 elementos, por exemplo. A formação mais comum são com 2 elementos, um verbo e uma preposição. Então, lá no material de vocês eu coloquei alguns phrasal verbs que podem ser utilizados, tá? Aqui eu coloquei bem poucos, por exemplo, eu coloquei o backup, por exemplo. I will need you to back up me up during the results presentation. Então, o que eu diz aqui? Que eu vou precisar que você me substitua durante a apresentação dos resultados. Tá, mas no caso aqui, o back me up, o backup aqui, ele está no sentido de substituir. Se você pensar no sentido literal de back, o primeiro significado que me vem à mente é voltar. Então, se você lembrar, digamos, do significado da palavra isoladamente, não é para você traduzir separadamente, mas se algo te lembra o significado, isso pode te ajudar a entender o phrasal verb. Backup, substituir. Back me up. E aqui, please, back up. You drove past the house. E aqui o que significa? Por favor, retorne. Então, retorne, volte. Você passou da casa. Então, vocês veem que aqui é diferente daqui. Aqui é substituir back me up e back up. Lembrando que a posição da partícula aqui, ela pode estar antes de uma preposição, antes de um pronome. Ela pode estar back up, back me up. Enfim, aquelas não tem nada no meio, nenhum elemento. Tá? Então, não traduza literalmente a phrasal verb. Mas, se você lembrar do significado, de repente isso pode te ajudar a lembrar do que é o phrasal verb. Figure out. Figure out é muito usado também nos filmes e letras de música. She never figured out why she wasn't accepted to the graduate program. Então, o que diz aqui? Que ela nunca descobriu por que não foi aceita no programa de pós-graduação. Figure out. Então, está no passado. Então, she never figured out why she wasn't accepted to the graduate program. O outro, take it down. Take it down, até coloquei uma imagem aqui para você lembrar que é anotar. I took down everything the professor said in my notebook. Então, o que eu disse aqui? Eu anotei no meu caderno tudo que o professor disse. Ah, mas professor não é teacher? Professor é teacher. Mas esse título de professor é para aquele professor que já tem doutorado, não é o professor de escola, tá? O professor de escola é teacher. O professor que tem doutorado, que dá aula em universidade, se chama professor. I took down everything the professor said in my notebook. Go on. Então, outro phrasal verb. She can't go on working on Sunday because she is so tired. Go on. Então, o que eu disse aqui? Que ela não pode continuar trabalhando aos domingos porque está muito cansada. So tired. Então, go on dá o sentido de continuar, tá? Então, mas go é o verbo ir. Então, não pode traduzir separadamente, tá? Então, go on, ou seja, ir, continuar trabalhando, tá? Próximo, que nós vamos ver agora, que são muito importantes para
para falar como um nativo fala é saber as gírias, os slangs. Então, as gírias, elas são palavras ou expressões que identificam um grupo de pessoas, porém são contrárias à norma culta ou padrão. Elas mudam com o tempo e têm curta duração, mas, apesar disso, são adotadas por todas as idades, especialmente pelo público jovem. Saber usá-las te ajudará a se conectar com a rotina de um nativo. Então, vamos lá ver algumas, tá? Vamos ver algumas americanas. Eu também deixei uma lista uma listinha, tá? Que também não se esgota em si mesmo, porque existem muitas. E assim fica a critério da sua curiosidade, do seu interesse, buscar por mais gírias, buscar por mais expressões idiomáticas, buscar por mais phrasal verbs, para que você enriqueça seu vocabulário, para que você desenvolva novas sentenças, para que você preste atenção quando você for assistir um filme e com o áudio em inglês ou ouvir uma música. Assim você vai lembrar dessa aula e vai lembrar que aquela expressão, aquela gíria é utilizada na linguagem popular, ou coloquial, ou informal. Então vamos a algumas gírias americanas. Cool. My birthday party was really cool. Então, cool. Quando que você usa cool? Quando você quer dizer que algo foi muito legal, foi excelente, foi bom, foi demais, tá? Então, aqui ele está dizendo o quê? Meu aniversário, minha festa de aniversário foi muito legal. Então, você usa cool. Tá? Não é cool, nem é cool, tá? Quando a tua língua fica lá no céu da boca para fazer esse som do O, tá? Dude. Então você já deve ter ouvido isso em filmes. I'm happy you like the gift, dude. Dude significa o quê? Quando você quer dizer, é um pronome, é como se fosse um jeito de tratar alguém. Mas alguém próximo, tá? Não é qualquer pessoa. É alguém muito próximo, tipo, muito amigo. Dude. Fico feliz por você ter gostado do presente, cara. I'm happy you like the gift, dude. Então, fico feliz por você ter gostado do presente, cara. Uma palavra que eles usam também para cara, que eu até não coloquei na lista, é man. Man, do jeito que a gente escreve M-A-N, homem. Mas aí a tradução não é homem, é man. Man é como se você dissesse cara. Ou man. Meu Deus, cara. Então, também você pode usar. No man, não, cara. O what's up, que eu já falei aquela hora. Hi, Charles. What's up? Oi, Charles. E aí, beleza? Chick. We went out with a really nice chick. Chick, quando você usa chick? O que eu quis dizer com essa frase? Ela saiu com uma gata muito legal. Então, assim... dizendo que aquela mulher que ele saiu era muito legal, aquela menina era muito gata, na verdade. Quando você quer dizer que ela era muito bonita, muito gata, chick. Só que esse chick ele pode ser interpretado de uma forma ofensiva. Então, cuidado quando você for falar para alguma mulher. Então, melhor ter um pouco de noção quando for usar essa palavra, se não for para uma pessoa que é muito próxima, tá? Agora vamos a algumas gírias britânicas, tá? Que são usadas. Por exemplo, easy peasy. The Spanish exam was easy peasy. Eu diria que é a mesma coisa quando você dissesse... deixa eu ver aqui a frase que eu mostrei para vocês. Piece of cake, lembrei. Então, quando você quer dizer que uma coisa é moleza, fácil, it was a piece of cake. The Spanish exam... was piece of cake. Essa é a expressão idiomática para dizer que uma coisa foi fácil ou moleza. Não é uma gíria, é uma expressão idiomática. Mas a gíria para dizer que é fácil alguma coisa para os britânicos, no inglês britânico, é easy peasy. Então, o exame de espanhol foi fácil. Mate. Mate, he went on vacation with some mates. Essa gíria mate, ela equivale a que eu falei aqui da dude, mesma coisa, equivale a essa, tá? O mate. Então, o que eu disse aqui com essa frase? Ele foi de férias, ou ele saiu de férias, com uns amigos, mates. Em vez de falar friends, que é uma linguagem formal, he went on vacation with some friends. Como são próximos, você pode usar friends, você pode usar
friends, não é proibido. Mas na linguagem coloquial você pode usar mates, tá? Vamos a algumas abreviações que um nativo também utiliza para facilitar a linguagem, para deixar mais próximo, enfim. Aquela coisa que nós usamos no dia a dia também, tá? Então, na linguagem coloquial, é como o uso de abreviações. Vou passar algumas aqui para vocês, não são as únicas, tá? Mas só para instigar vocês a procurarem outras e aumentar o vocabulário de vocês. Por exemplo, could you please repeat your cell number? Então, o cell number, em vez de escrever cell phone number, você coloca cell number. Poderia até não colocar o number na hora da conversa. Na verdade, estou enfatizando tudo isso aqui da linguagem informal e coloquial, mas em relação à conversa, certo? Não tanto a escrita, mas a conversa. Então, could you please repeat your cell or your cell number? Então, aqui eles costumam abreviar algumas palavras. The date of the exam is December 2nd. Então, ao invés de dizer examination, eles falam exam. Então, deixa eu falar, isso mesmo. A data do exame é 2 de dezembro. This photo needs more editing before it is published. Então, eu poderia dizer photograph. This photograph needs more. Mas, na linguagem simples e coloquial, this photo, simplesmente. I watched a good movie on TV yesterday. E, ao invés de falar television, fala-se TV, abrevia-se. Ou seja, eu assisti ontem um filme bom na TV. Could you send me the report ASAP? Thanks. Could you send me report as soon as possible? Então, essa é uma sigla, é uma abreviação para o as soon as possible, ASAP. Poderia me enviar o relatório o quanto antes, ou o antes possível, o mais breve possível? Obrigada. Congrats on your new job, Melissa. I am extremely proud of how far you have come. Então, eu poderia falar congratulations, ou, mais na linguagem informal, eu falo congrats, tá? Tem outras abreviações também, que são formais, mas que também são usadas na informalidade. Aqui eu coloquei um quadro, são várias, né? Que vão desde o verbo to be, as abreviações ou as contrações que nós chamamos, né, na gramática, a forma contraída do verbo to be, por exemplo, I am, you are, is, como que se faz. Vocês podem verificar aqui que no he, essa forma contraída que é o apóstrofo S, pode ser o he is ou pode ser o he has, she is, she has, ou it is, ou it has. Você tem que analisar o contexto para ver se na sentença está dizendo no sentido de que ele é ou de que ele tem, tá? Então, esse apóstrofo S pode induzir a 2 verbos. Deixa eu ver o que é mais aqui. O that is também, o pronome demonstrativo. Este pode também vir seguido de apóstrofo S. A mesma coisa acontece aqui com would e o had. O apóstrofo D pode ser would ou had. Lembrando que o would, ele é um modal, tá? Quando você quer dizer gostaria. I would have, I would like. I would like, eu gostaria. Então, eu uso would para dar essa terminação do verbo gostar, dar essa terminação ria, gostaria. Então, para você dar essa intenção ao verbo, você tem que usar o would. Ele é alguém que transforma o verbo para que fique nesse sentido. Mas você vai ter que analisar o contexto para ver se a sentença não é com I had, eu tenho. Tá? Quer dizer, eu tinha, né? É o passado. A mesma coisa também acontece com you e com he, o she e o it. Então, você tem que analisar se é would ou é had. Deixa eu ver mais com would not, wouldn't, hadn't.
I have. E aqui também. You will. You will. Deixa eu ver aqui mais algum que possa causar dúvida. How is ou how has. Aqui também você tem que analisar o contexto. Who is, who has. What is ou what has. Where is or where has. Don't, doesn't. Não, mas nenhum aqui pode causar dúvida. Então, essas formas contraídas dos verbos são usadas tanto na linguagem coloquial como na linguagem formal, tá? Só que nós temos outras formas que são outro jeito de deixar alguns verbos, só que é só informais. Isso não é usado na língua padrão, tá? Então, os verbos são frequentemente abreviados na comunicação oral e escrita. Você perceberá que uma abreviação serve para 2 verbos, que é o caso daqueles verbos que eu tinha falado agora há pouco, que são esses daqui. Esse que eu coloquei aqui, que está na apostila também, no texto base de vocês. Tem 2 formas. Nesse sentido, você terá que analisar o contexto, como eu disse anteriormente, lembrando que alguns desses verbos são auxiliares e não tem uma tradução sem a presença do verbo principal. Tá, quem que não tem tradução sem verbo? É o would, que eu falei para vocês. Alguns casos do do, do did, do does, do would, will, should. Esses não tem tradução se não tiver com o verbo. O do até tem tradução, no sentido de I do my homework, por exemplo, eu faço minhas lições de casa, por exemplo, mas quando ele precisa deixar uma sentença na forma interrogativa ou na forma negativa, você vai usar o do, o does, e no passado vai usar o did, tá? Então, ele é o verbo auxiliar, que tem que ter um verbo principal. Então, mas o que eu vou falar agora tem relação com esses verbos aqui que eu coloquei para vocês, tá? Eles também são usados muito com frequência também em filmes e letras de música, e bem como na comunicação oral e em situações informais, tá? Então vamos a eles. Lá na lista, lá no texto base de vocês tem outros, tá? Eu não coloquei todos aqui nos slides, mas lá no texto base tem a listinha com mais verbos, tá? Então, come on, o famoso come on son, say what you feel. Então, o que é esse come on? Esse come on, ele é a junção do verbo come mais a preposição on. Então, come on son, say what you feel. Vamos. Então, é o famoso vamos filho. Vamos filho, diga o que você sente. A outra, essa do. We do about the accident. Então, esse verbo, essa abreviação, quer dizer, informal, ela vem da junção do does ou do don't ou does, mais o verbo know. Então, ficou do know about the accident. Não sabemos, porque aqui, ó, do know é does, é o do, mais know. Don't know, na verdade. Don't know about the accident. Não sabemos sobre o acidente. Give é a junção do verbo give mais a preposição me. Ficou give me a break. Poderia ser give me a break, poderia, mas é give me a break, essa linguagem informal. Give me a break, ou seja, me dá um tempo, por exemplo. Você está precisando de um tempo, give me a break. Give me a break, mas na linguagem informal, give me a break. You are gonna like it. O gonna, ele é a junção do going mais o going to. Então, ficou gonna. You are gonna like it. You are gonna like it. Você vai gostar. Simplesmente. I'm gonna talk to you tonight. O que significa isso? I'm gonna talk to you tonight. Eu vou falar com você à noite. Ou esta noite, ou hoje à noite. Tá? I gonna. Mas não tem a ver going to
não significa o verbo ir? Sim, significa o verbo ir, mais o to. Eu vou falar com você hoje à noite. I gotta go. I gotta go é muito comum também a gente ouvir. Ou seja, significa o quê? Eu tenho que ir, eu vou embora. Eu tenho que ir, eu vou embora, tô saindo. I gotta go. Tá? Outros aqui que eu coloquei. In front. In front. He spoke bad words in front of me. O que te lembra isso? In front of, in front, mais of. Ou seja, in front, mais of. He spoke bad words in front of me. Ou seja, ele falou palavrões na minha frente. Kinda out lucky. Kinda out lucky é meio sem sorte. Kinda é a junção. É kind mais off. Kinda out luck. For é meio sem sorte. Lemme é a junção de let mais a preposição me. Let me. Então, let me help you please. Então, me deixe ir agora. Deixa eu te ajudar, por favor. Let me help you, please. Deixe-me ajudar, por favor. Hey guys, I need to talk to you now. Então, need é a junção do verbo need, to need, é o need mais o to, ficou needa. Então, fala aí, gente. Então, fala aí, gente, é o hey guys. Para você ver como que é uma linguagem formal. Hey guys, e aí pessoal, fala aí, gente, e aí galera, enfim. Preciso falar com vocês agora. I need to talk you now. Então, preciso falar com vocês agora. Get out here now. Então, out é out mais a preposição, na verdade são duas preposições. Out mais a preposição of. Então, ficou out. Get out now. Get out here now. Então, saia daqui agora. I wanna hold your hand. A famosa título de uma música dos Beatles. Então, wanna é want mais to ficou wanna. Então, I wanna want your hand. I wanna hold your hand significa que eu quero segurar a sua mão, tá? Então, tem aqui um exercise para que você possa praticar um pouquinho, tá? Então, qual que é a proposta aqui? É você ler o texto, sublinhar e classificar as palavras que você aprendeu na sala de aula. Nessa aula, quer dizer, você aprendeu sobre phrasal verb, sobre slangs e sobre abreviações, certo? Então, vou ler o texto aqui com vocês. Hey man, é aquele man que eu falei para vocês no começo, que pode ser o dude. Hey man, what's up? Hi buddy, I'm pretty cool. Where were you last night? Didn't see you at the Joe's party. I was visiting my grandma, man. Was it good? It was awesome. We miss you there. I'm going next time. Wanna hang out this weekend? Sure, man. I call you later so we can set everything up. It's a deal. See ya. Bye. Take care. Então, aqui eu já coloquei com a tradução, certo? Então, vocês puderam ver. Hey, man. Hey, cara. E aí? Beleza? Né? Hi, buddy. Buddy, outra gíria. I'm pretty cool. Estou de boa. Where were you last night? Onde você estava ontem à noite? Ou ontem? Didn't see you at Joe's party? Não te vi na festa do Joey. I was visiting my grandma. Grandma é grandmother. Grandmother, que é avó. Mas aqui grandma ou grandpa. Grandpa é para avó e grandma para avó. Tipo, como se dissesse minha vozinha, avó. Então, é no jeito coloquial também. Então, eu estava visitando minha avó. Was it good? A festa foi boa? It was awesome. Então, foi muito boa, foi incrível. Awesome. We missed you there. Então, nós sentimos sua falta lá. I'm going next time. Então, na próxima eu vou. Então, ele já está fazendo um plano de ir para a próxima. I'm going.
Wanna hang out? Wanna hang out this weekend? Então, você tá afim de sair esse fim de semana? Wanna hang out. Então, você tá vendo aqui. Se você for traduzir literalmente, hang out não vai dar certo, mas aqui é o quê? Hang out é um phrasal verb, certo? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui no hey man, man, o que que é? Já é uma slang. What's up? What's up é um cumprimento. Buddy, buddy, slang. Pretty cool. O que que é isso? É um slang. É American slang. Let's night. Deixa eu ver o que mais que a gente pode classificar. Grammar. O que que é? É uma abreviação. Man, nós já vimos. Awesome, não. Wanna, que é a abreviação também, só que é de verbo informal. Abreviação informal de want to. Hangout, que vai ser um phrasal verb. Man, que é slang. I call you later so we can set everything up. Everything up. Não é o everything up, é o set up, que é o phrasal verb. It's a deal. Fechado. O que que é isso aqui? It's a deal. É uma idiomatic expression. See ya. Bye, take care. Se cuida. Certo? Então, você pode só sublinhar e anotar no seu caderno o que ela é. Se é um slang, idioms ou phrasal verbs, tá? Então, aluno Unifaciar, chegamos ao fim de mais uma aula em que você conheceu como o nativo fala, ou seja, a linguagem informal, rápida e descontraída. Desse modo, você aprendeu a cumprimentar, relembrou o uso dos verbos frasais e das expressões idiomáticas, bem como lhe foram apresentadas algumas gírias e abreviações que fazem parte da comunicação cotidiana dos falantes de língua inglesa. Espero que a partir do que foi apresentado você realize outras pesquisas e fique familiarizado com esses termos essenciais para quem quer falar o idioma como se fosse um nativo. Bons estudos! E aí, você conseguiu perceber, por meio dos exercícios de leitura, quantas palavras são parecidas com o português e outras que se repetem ao longo do texto? Se você ainda tem dúvidas, assista a videoaula quantas vezes for necessário. Você ainda tem à sua disposição outros materiais na plataforma, como o e-book, que traz o conteúdo que abordei na videoaula. Leia com atenção esse material, pois ao final dessa aula tem um questionário que foi elaborado em função do texto base que está no e-book. Para complementar os seus estudos, eu indiquei uma leitura. Espero que você aproveite o material disponível e que essa aula tenha agregado conhecimento e te ajude quando tiver dúvidas sobre o assunto. Obrigada por ter assistido a aula até o fim e desejo a você bons estudos.